Eu saldo os irmãos, capaz do Senhor. Sou presbítero Manuel Correia, aqui no Momentos da Palavra. Eu peço para os irmãos ou os ouvintes da Palavra de Deus que vocês se inscrevam no meu canal. Ative os sininhos, dá um joinha ali, dá um like também. Quero compartilhar com vocês que estão ouvindo a palavra aqui em 2 Reis, capítulo de número 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Esta passagem vai falar de uma mulher que era viúva. E naquela época as viúvas não eram desamparadas por Deus. Mas ela estava vivendo uma situação difícil, porque naquela época as mulheres em Israel era difícil trabalhar. E a Bíblia que nós lemos aqui agora nesta passagem falou que ela era viúva. Viúva porque o marido dela tinha morrido. E como as mulheres não tinham costume de trabalhar naquela época, só o marido dela trabalhava. E o marido dela morreu e o marido deixou uma dívida. E ela teria que pagar essa dívida, mas ela não podia pagar essa dívida porque ela não trabalhava. E naquela época, se alguém devesse para alguém, devesse alguma dívida, eles levariam os filhos para trabalhar para eles para pagar a dívida. No caso, essa mulher ia ficar sem os filhos 7 anos. Imagine só, ela já sentia sozinha, apesar de ter os filhos, ela já sentia sozinha porque o marido morreu, só tinha os filhos. E os credores iam levar os 2 filhos dela. Mas eu quero falar uma coisa para vocês no dia de hoje. Quando você acha que não tem esperança, quando você acha que não tem solução, aí que Jesus chega. Aí que Jesus dá esperança. Aí que Jesus dá a solução. E apareceu Eliseu e viu aquele sofrimento daquela viúva prestes a perder teus filhos, falou para ela: O que te de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem senão uma botija de azeite. Vocês prestaram atenção no que ela falou para Eliseu? Olha, Eliseu, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. O que eu quero falar? Às vezes eu e você nós profetizamos a derrota. Ela estava falando que não tinha nada. E ela tinha assim uma botija de azeite. Mas para nós, às vezes, as pequenas coisas são insignificantes. Mas para Deus, as pequenas coisas, para Deus é muito. Ele trabalha não só nas coisas grandes, também ele trabalha nas pequenas coisas. E Eliseu falou para ela: vai nos teus vizinhos, por isso que é bom ter bom relacionamento com os vizinhos. Se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, ela não tinha conseguido vasos emprestados. Mas como ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança, ela conseguiu vasos emprestados. E foi pedir vasos emprestados para o vizinho. E a Bíblia fala aqui que nós lemos que daquela botija de azeite pequenininha, ela foi despejando nos vasos grandes que ela conseguiu emprestado. E os vasos foram enchendo, até encher o último vaso. Aí o azeite parou. Houve um grande milagre na vida daquela viúva.
E Jesus, esta noite, ele tem um grande milagre na sua vida. Jesus, esta noite, ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Ou melhor, no dia de hoje, Jesus vai fazer um grande milagre na sua vida. O pouco que você tiver, dá para Deus. Primeiramente, temos que dar para Deus, para depois ele fazer um milagre. O pouco que você tiver em casa, eu não sei o que você tem. Aquela viúva só tinha uma botija de azeite. E daquela botija de azeite, encheu todos aqueles vasos. E ela pagou e viveu do resto. E com o dinheiro que ela vendeu daquele azeite, ela pôde pagar a dívida para os credores. E não perdeu seus filhos. Você que está me ouvindo em casa. O que pouco que você tiver, dá para Deus. Que do pouco ele vai multiplicar. Do pouco que você tiver, dá para Deus. Que do pouco ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Amém?